Aboru, aboiê, aboxixé, eu sou o Babalaue Falolá, sejam todos bem-vindos novamente ao Ijoifal Beyonu. E eu estou localizado aqui no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas têm me perguntado onde o senhor fica, Babá, onde o senhor fica, né? É no Rio Grande do Sul, numa cidade vizinha à capital, na cidade de Viamão, tá bom? Então, eu peço desculpa a todos. Primeiro, sejam todos bem-vindos. Segundo, peço desculpa pela ausência, porque algumas pessoas fizeram contato comigo perguntando quando que vai ter vídeo de novo. Ah, não deixa de publicar. E eu peço desculpa porque a coisa mais sagrada que a gente tem é o tempo e ele tá escasso. Mas eu não vou desistir, tá bom? Eu já vinha tentando arrumar algum tempo para poder postar um vídeo e tava difícil. Aí ontem à noite eu vim aqui pro Ijoifá para fazer algumas coisas e acabei conversando com um grande amigo que é o Ifá também, que é o Ifaxolá, Ifafore Exudele, que é Babalaô num Ijoifá em Canoas, que chama Ijoifá Orumilaegba. Eu vou depois, se eu acho o link, deixo aqui nos comentários deste vídeo, para vocês seguirem ele também. Enfim, sendo mais objetivo. E aí nós estávamos conversando e eu decidi publicar um vídeo hoje, assim, de improviso. Peço desculpa. E aí um dos temas que ele me sugeriu foi falar sobre Egungun, Orixá Egungun. Porque Deus quiser, o Ludumare abençoar, até final do ano eu vou estar iniciando ele para Egungun. Então acho que ele sugeriu isso como forma de fomentar esta informação aqui para o Rio Grande do Sul, já que eu e ele somos residentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Cidades vizinhas. Mas aí a gente resolveu conversar um pouquinho sobre esse tema. E qual foi a conclusão no momento que nós chegamos? Que o culto Ixexilabá aqui no sul, em particular o culto de Egungun dentro da Ixexilabá aqui no sul, já que poucas pessoas seguem a página Ijoifal Beyonu do meu Ileifá, são gaúchas, e dentro dessas poucas pessoas, a grande maioria é de Ifá. É praticante do culto tradicional iorubá. Portanto, tem acesso direto comigo para tirar dúvidas sobre o culto de Egungun. Isso é um assunto que a gente conversa corriqueiramente. E uma pequena minoria de seguidores desta página são de outras religiões, predominantemente do Batuque, que é o culto afro-brasileiro aqui do Rio Grande do Sul. E aí, como o culto de Egungun dentro do Batuque, e eu posso dizer isso com todo respeito e com muita profundidade, porque eu fui iniciado no Batuque, fui praticante do Batuque por 20 anos. Eu, na verdade, nunca deixei de ser batuqueiro, eu parei de praticar. É diferente. Fui babalorixá no Batuque, né? Tive casa aberta, filhos de santo no Batuque, enfim. Então, como iniciado no Batuque, sacerdote no Batuque, eu posso atestar categoricamente que a forma como se cultua Egungun dentro do Batuque, a forma como se entende Egungun dentro do Batuque, é muito, 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 muito distinto da forma como se compreende e se pratica Orixá Egungun dentro da Ixexilabá. Dito isso, nós concluímos que o tema Orixá Egungun, segundo a filosofia tradicional iorubá, ela vai agregar muito pouco no momento. Por quê?
pela quantidade de pessoas gaúchas que seguem a minha página. E que dessas pessoas eu basicamente não sei quem tem interesse nesse tema. Nem sei se tem interesse nesse tema, né? Já que o culto predominante aqui é outro e a forma filosófica de entendimento e de ritualística é completamente diferente. No entanto, a grande maioria das pessoas que me seguem na página Ijoifal Beyonu são de outros estados do Brasil. Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, enfim. E o culto Ixexelagba nesses locais é imensamente mais difundido do que aqui no Rio Grande do Sul. Então eu concluímos que se eu fizesse um vídeo sobre o Orixá Egungun, eu estaria falando para uma grande maioria de outros estados que já conhecem esse tema. E para uma pequena minoria aqui do Rio Grande do Sul, que eu nem sei se tem interesse nesse tema. Dito isso, se vocês quiserem que eu publique alguma coisa sobre Egungun, eu posso elaborar. Principalmente as pessoas aqui do Sul, né? Mas inclusive as pessoas de fora do Rio Grande do Sul. No entanto, eu trouxe nessa nossa conversa de ontem um tema que neste último ano me foi muito perguntado, não só pelos praticantes, mas como pelos consulentes. E qual era a dúvida comum? Uma dúvida muito comum. O que a gente pode perguntar numa consulta AIFA? Sucintamente e de forma abrangente, eu posso dizer que tudo deve ser perguntado para AIFA. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu acho que esse tema ele vai atender a grande maioria das pessoas que me seguem, que são de outros estados, que foram massivamente quem me perguntou esta pergunta comum, e pode ajudar a grande maioria das pessoas que me seguem, que são aqui do Sul. Quer dizer, talvez seja um assunto muito mais comum entre esses dois perfis de pessoas que me seguem. Os gaúchos e os outros brasileiros, enfim, do resto do Brasil todo, né? Então, o que pode ser perguntado? Tudo pode ser perguntado e deve. Só que para tratar desse tema, eu preciso, primeiro, nos localizar dentro da cultura tradicional iorubá e como ela é estruturada, filosoficamente. Então, dentro da Ixexelagba, que é uma religião iniciática, isto é, uma pessoa para ser um praticante efetivamente, ele precisa passar por um ritual de iniciação. Quem não passou por esse ritual de iniciação, aqueles, por exemplo, que têm Ixefá, são praticantes, mas não iniciados. E os devotos, os consulentes que são simpatizantes, eles não têm uma relação direta com a parte ritualística. Então, toda a estrutura da Ixexelagba, principalmente dentro do culto de Ifá, ela é estruturada a partir do corpo filosófico, do corpo literário, que é oriundo do Zodu Ifá e de todos os seus milhares de versos. Dentro do Zodu Ifá estão as orientações para a iniciação, para qualquer orixá, para Urumilá, para Ogum, para Xangô. Eu não estou dizendo que dentro do culto de orixá na Nigéria, de Xangô, não tenha os seus próprios ritos. Dentro do culto de Ogum não existam os seus próprios ritos. O culto de orixá, de cada orixá, é muito bem estruturado
e vive em plena harmonia com as orientações que o culto de Ifá passa para os seus iniciados. Não existe esse conflito, concorrência, tá bom? Então, para nós, seguidores de Ifá, as orientações, a filosofia, as práticas são oriundas desse corpo literário, que é composto por todos os Odu Ifá e por todos os milhares de versos que existem. Então, quando uma pessoa vai se iniciar, ela passa por um ritual que está embasado nesse corpo literário. Então, a filosofia iorubá, este corpo literário dos versos de Ifá, é que embasam os rituais. Embasam as práticas de Ossé Ifá, de iniciação, de ritual de Xefá, ritual de Xentaye, Issomolorukó, iniciação para diversos orixás, iniciação para Egungun. Tudo está embasado toda a filosofia iorubá é oriunda desse corpo literário. A consulta de Ifá, através do Ikin Ifá ou o Opelé Ifá, está embasado ali. Dito isso, quando uma pessoa se inicia e passa por um ritual, ela é obrigatório a ela o estudo para entender esta filosofia, para entender esse corpo literário. Bom, agora nos localizamos dentro da Ixixelagbá. Então agora eu posso falar do que eu, iniciado, Babalaô, posso perguntar para Ifá. Tudo. No entanto, existem limitações. Eu vou citar uma para vocês. Desculpe a forma como eu vou me expressar, mas é para impactar um pouquinho mesmo, para vocês verem que nem tudo pode ser perguntado. Por exemplo, eu pegar o meu Opelé Ifá e perguntar para Ifá se eu posso me matar. Eu posso fazer essa pergunta? Posso. Ela é uma pergunta que o orixá vai se dar ao trabalho de me responder? Não. O orixá não vai perder tempo com uma pergunta dessa. Então, quando eu pegar o Opelé Ifá e largar ele e ter feito uma pergunta dessa, o Opelé vai cair aqui na esteira. Isto é, eu humanamente verei uma resposta. Agora, nessa resposta, o orixá está falando comigo? Não. Não está falando comigo. Porque se a pergunta está errada, o orixá não está falando comigo. Mas como saber qual pergunta certa? Que tipo de pergunta o orixá pode entender como correta para que então efetivamente o orixá responda para nós? O estudo desta filosofia através desse corpo literário é que me dará uma formação competente ao indivíduo humano que foi iniciado, para que ele faça perguntas competentes, para que ele faça perguntas objetivamente vinculadas ao destino, seja dele mesmo ou do seu consulente. Então peraí um pouquinho. Então um babalaô que consulta para uma pessoa, porque esta pessoa pediu que ele consultasse. Isto é, quando a pessoa procura um sacerdote de Ifá para perguntar sobre a sua vida, esta pessoa está sob influência do orixá ori dela.
motivado por Ori, esta pessoa vai buscar informações do seu destino. E quando esta pessoa autoriza um sacerdote a perguntar no Opeleifá sobre o destino dela, é aí que um sacerdote ganha autorização para perguntar sobre o destino daquela pessoa. Então o Babalaô não pode simplesmente dormir com os pés destapados, acordar de manhã e nos seus arquivos sortear um nome de alguém que já tenha consultado com ele, sentar aqui e abrir o Opeleifá para saber da vida daquela pessoa? Agora é uma pergunta. Não, não pode. Não é competência de um sacerdote de Ifá especular a vida alheia sem que a outra pessoa para quem será feita a consulta autorize. Então, quais são as consequências que podem acontecer se um babalaô, entre aspas, ele decidir consultar para alguém sem que essa pessoa saiba? A primeira consequência é que o orixá não vai responder nada. Porque o orixá não vai perder tempo me respondendo algo a respeito da vida de alguém que esta pessoa não procurou. Mas o Opelé vai cair. Lei da física. Lei da gravidade. Se largar um objeto no ar, ele vai tocar o solo. Mas não tem orixá falando. O orixá vai conversar comigo mediante a autorização do consulente para que eu consulte. Qualquer especulação da vida alheia, sem a prévia autorização daquela pessoa, não haverá orixá respondendo no Opelé, no Merindilogum ou no Iquim-Ifá. Não. Ah, mas a pessoa está em coma no hospital. Opa! Isso é exceção. Isto é exceção. Não estou trabalhando nas exceções. Tá bom? Tá bom? E dentro desta exceção ainda existem exceções diversas, que eu não vou citar. Não vou trabalhar nas exceções. Eu vou trabalhar na regra geral. Então, não existe orixá respondendo para a especulação do sacerdote acerca da vida alheia sem a prévia autorização dessa pessoa. A partir daí, todas as perguntas que o sacerdote fizer, não haverá orixá respondendo. Eu estou sendo categórico. Sem a prévia autorização do consulente. Perfeito? Entendido isso? Muito bem. Então, não tem como saber da vida alheia sem que o outro autorize. Perfeito? Perfeito. Então, Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas que me procuraram para consulta de outros estados tinham uma dúvida assim: Babá, eu tenho que estar presente aí porque o senhor mora no Rio Grande do Sul? Isso não precisa. Pode ser videochamada. Tem gente que consulta comigo de outro estado que não faz videochamada, só diz assim: Babá, consulta para mim. Eu sento e consulto para a pessoa já tem confiança. E eu nem oriento que pessoas que não me conhecem não abram mão de uma chamada de vídeo. A pessoa tem que ver a consulta. Ela tem que ver eu consultando para ela. Tá bom? A tecnologia nos ajuda hoje. Mas muitas pessoas se surpreenderam porque não sabiam que é possível consultar à distância. Mas algumas pessoas... Tá, mas então o senhor pode consultar para mim sem eu estar presente fisicamente? Então o senhor pode consultar para mim quando o senhor quiser? Não posso.
Eu só posso consultar para você quando você buscar esta consulta, porque aí efetivamente Orixá conversará comigo a respeito do seu destino. Sem a sua livre vontade em saber sobre o seu destino, não me é autorizado a especular sobre a sua vida. Claríssimo isso para todos, não é verdade? Acho que ficou claro. Existe pessoa que prega outra coisa? Eu também não vou falar disso, gente. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. É como os outros procedem. Evidentemente que muitas pessoas que me procuraram trouxeram situações atritosas que viveram a respeito disso. Mas eu não vou tratar disso. Eu estou falando de mim. E falo lá, Ojetunde, Aosami, Agbolá. Sacerdote no Ijoifal Beionu. Eu não vou falar da vida alheia. Eu nem tenho competência para isso e muito menos procuração. Então, este vídeo eu estou fazendo para as pessoas que se tornarem em algum momento consulentes. Fiquem tranquilas, porque vocês estão procurando informações. E a partir daí, o sacerdote que promoverá a divinação de Ifá, ele estará autorizado por você para isso. Encerrada a consulta, feito ou não feito é bó, decisão do consulente. O Babalaô pode amanhã fazer isso por conta dele? Não pode. Não pode. Orixá não vai responder para ele. Fiquem tranquilos, tá bom? Agora eu vou ampliar um pouquinho a questão do, muito bem, sou iniciado, estou autorizado a consultar, fazer ebó, iniciar pessoas, seja num culto ou no outro, não tem problema, tudo bem? Nesse momento, quando eu estou autorizado, por exemplo, culto de Egungun, o culto de Egungun, eu vou trazer ele porque, como eu citei, é um exemplo do que nós conversamos ontem, eu e o Babalaô Ifá-Xolá. Eu me iniciei para Egungun. Eu já contei essa história aqui. Eu me iniciei para Egungun. Mas para eu me tornar um sacerdote de Egungun, existem rituais posteriores ao ritual da iniciação. Se eu não cumpri-los, eu não poderei usar o oráculo de Egungun para consultar para Egungun. Muito bem. Por que é que existe essa estrutura? Porque a religião ela está descrita nos versos de Ifá, nesse corpo literário. E uma pessoa que se inicia em Ifá se torna um Omoawo, depois se torna Awo, depois se torna Babalaô, e depois se torna um Oluô. São etapas. Este período é muito importante para a formação dele, para o entendimento das competências que ele vai adquirindo. Durante esse tempo, a pessoa vai entendendo as suas responsabilidades. Mas vamos supor, quando a pessoa alcançou, dentro do culto de Ifá, o cargo de Babalaô, ela pode, sem ter passado pelos rituais que o tornarão Oluô, perguntar para Ifá: eu posso iniciar alguém em Ifá? Sem a autorização do seu Oluô, sem ter passado pela ritualística que existe para ter o cargo de Oluô. Mas o cara é Babalaô. Eu posso iniciar as pessoas para Ifá? É lógico que não, gente. Por quê? Porque um Babalaô, ele sabe, ou deveria saber, que existe um cargo que o alçará a outro. Existe um cargo, não, desculpe. Existe um ritual que o levará de Babalaô a Oluô. Ora, se ele não passou por esse ritual,
Que liberdade que ele acha que tem de chegar para o Opelé Ifá e fazer a pergunta para Ifá? Estão me procurando para eu iniciar. Eu posso iniciar? O Opelé vai cair. Lei da gravidade. Ele vai cair. Isso quer dizer que o orixá está respondendo para ele? Não. A pergunta é absurda. Então, dentro do culto de Egungun, me iniciei para Egungun. Aí eu vou pegar o exemplo. O oráculo comum para Egungun, Merim de Logum. Comum, tá bom? E digo comum porque é comum em muitas famílias tradicionais, tá bom? Existem outros? Existem. Inclusive existem proibições a respeito de alguns oráculos para algumas pessoas. Então isso são exceções, eu não vou trabalhar nisso. Mas eu me iniciei para Egungun. Aí eu vou... Mas o Merim de Logum de Egungun foi feito para mim naquela iniciação. Aí eu vou pegar o Merim de Logum de Egungun, mas eu sei que existe um cargo depois disso, depois dessa iniciação. Existe um cargo sacerdotal. Mas eu não cheguei nele. Eu me iniciei em Egungun. Neste ritual não foi feito o ritual daquele cargo sacerdotal de Egungun. Mas eu vou fazer de conta que eu não sei. Uma pessoa me procurou para iniciar para Egungun, eu pego o oráculo de Egungun que me foi feito na minha iniciação e pergunto, posso iniciar? E ali veio que sim. O orixá está falando? Eu sabia que existe um ritual que me levará ao cargo de Egungun, mas eu não vou abrir mão disso, porque se eu perguntar para orixá e o orixá disser que sim, eu estou incontestável. O orixá respondeu naquela pergunta, vamos dizer, vou ser assim, não pejorativo, mas duro, naquela pergunta idiota? Não. Não, orixá não respondeu. Você viu o que você quis por força da gravidade, não por uma comunicação com o orixá. Porque você está abrindo mão do conhecimento adquirido na sua formação, de que você, para consultar esta pergunta, você tem que receber ritualisticamente o cargo sacerdotal. Então, tudo deve ser perguntado para o orixá, mas tudo o quê? Tudo que seja compatível com a lógica da posição que o consultor ocupa. Exemplo, de Aô-Ifá para Babalaô. Qual é a diferença? Exemplo, Aô-Ifá, ele pode consultar para ele e fazer ebó para ele. Ele é a primeira vítima da sua competência. Porque um Aô-Ifá que não tira ebó para si, como é que vai tirar ebó para os outros? Então, Aô-Ifá, ele consulta a Ifá e realiza ebó para ele. Babalaô, consulta Ifá para os outros, porque ele já foi a vítima dele mesmo. Estou sendo muito ocidental nessa informação para vocês entenderem. Mas aí o cara é Babalaô. Mas ele não aprendeu que existe um ritual para ser Oluô. Ele não sabe disso. E ele vai lá e pergunta para Ifá se ele pode iniciar alguém em Ifá. É uma pergunta inocente. É uma pergunta inocente. Ele não sabe que existe um ritual. A pergunta é inocente. Eu não estou dizendo o que passa na cabeça deste Babalaô. Deste Babalaô. As pessoas estão me perguntando se eu posso iniciar. Ifá, eu posso iniciar? A resposta é não. Ritualisticamente embasado na filosofia. Mas ele não sabe disso, ele ainda não aprendeu isso. E ele vai lá e pergunta. E diz que sim. Orixá respondeu para ele? Não respondeu para ele. Porque é para isso que existe o Oluô dele. Para ensinar ele. Então, antes de ir perguntar uma coisa dessas, ele tem que conversar com o sacerdote dele. Então, antes de eu me propor a fazer uma pergunta para Ifá, se eu não sei se ela é possível, eu preciso conversar com o meu Oluô.
porque ele tem conhecimento para me explicar. Não, só um minuto. Você é babalaô. Você não passou por rituais que lhe conferem o cargo de Oluô. Então você não pode perguntar isso para Ifá. Porque essa pergunta ela não existe. A possibilidade de perguntar isso não existe. É o seu desconhecimento que está fazendo você ir lá perguntar uma coisa dessa. Ah, tá bom. Então, voltando para o Aoifá. O Aoifá, ele consulta para ele, tira ebó para ele. Aí da cabeça dele, ele vai lá e quer atender alguém. Mas ele ainda não é babalaô. Aí ele vai lá e pergunta pro babalaô dele, pro Oluô dele, e diz assim: meu Oluô, eu sou a Oifá, consulto para mim, tirei ebó para mim. Eu posso consultar para alguém? E o Oluô dele vai dizer para ele: não, não pode ainda. Não pode ainda. E ele fica triste. Ah. Aí passa meses, uma pessoa conhecida diz assim: ah, oi, Fá, você pode consultar para mim? E ele vai lá, sabendo que não, e diz: eu vou consultar. O orixá vai responder para ele? Não vai. Não vai. Porque existe um ritual que o capacitará para consultar para outrem. Então, é competência dos iniciados conhecer a estrutura ritualística que é oriunda do corpo literário. Por isso a necessidade de estudar muito. Para entender que eu devo perguntar tudo para orixá. Mas nem tudo pode ser perguntado. Todas as minhas dúvidas eu posso perguntar para orixá. Que dúvidas? Oriundas da minha formação filosófico-religiosa. Aquelas que estão alicerçadas no conhecimento filosófico tradicional iorubá. Aquilo que eu acho é temeroso. Então, gente, para encerrar, o vídeo já está muito longo, queria ser mais breve, não deu, tá bom? Então fiquem tranquilos, tudo vai ser bem. Eu desejo a todos continuo desejando a todos um feliz 2022, pacífico, tranquilo. Estamos caminhando para o final do ano. Desejo a todos um Eku Oxu Tum Tum Kessan Oxu Kessan Tum Tum. Um feliz nono mês. Um feliz mês de setembro para vocês. Tá bom? Pacífico. Mês que vem tem coisas importantes para a gente resolver. Vão com calma, vão tranquilos. Vamos terminar o ano bem. Que todas as famílias de vocês encontrem-se em segurança, com saúde, com fartura, com muito alimento, e que a casa de vocês seja repleta de felicidade e bênçãos. Odabu, Axéu.